A minha geração, a geração que antecedeu a minha e todas as outras tinham uma noção de educação. Que noção era essa? Eu devia aprender algo que eu usaria a vida inteira. Vocês que são mais jovens não sabem, mas nós levávamos um bimestre inteiro no ensino fundamental estudando pronomes de tratamento. Vossa Reverendíssima, Vossa Magnificência, as abreviaturas. E uma vez aprendendo a abreviatura de Ilustríssimo, que era Ilmo, nós usaríamos aquilo para o resto da vida. Essa era uma ideia de conhecimento fixo, como se fosse aquele jogo ou aquela corrida de revezamento de bastão, em que um corre e passa ao seguinte. Cada geração entregava à geração seguinte o conhecimento que ela tinha. Eu brinco com os meus alunos da graduação que eu aprendi um coletivo que era menos usado, o coletivo de borboleta, não sei se alguém sabe. O coletivo de borboleta é panapaná, uma palavra indígena que quer dizer borboleta, borboleta, panapaná. Só que eu nunca vi um grupo de borboletas. Sempre via uma, nunca vi um bando de borboletas. E guardei aquilo que caiu em prova. Eu fui aprovado porque eu sabia que Panapaná era o coletivo de borboletas. Já com quase 50 anos, em São Paulo, indo para Campos do Jordão, encontrei num borboletário com a família. Pela primeira vez encontrei uma espécie de estufa de flores chamada borboletário, onde eram criadas borboletas. E lá eu vi dezenas de borboletas. E pela primeira vez na vida usei o que eu tinha aprendido. E fiquei gritando, Panapaná, Panapaná, porque eu queria dizer à minha família a alegria de conhecer esse coletivo. Isso é para brincar com uma coisa séria. O conhecimento era considerado fixo. O conhecimento da Idade Média em diante era considerado uma série de atitudes, de dados que eu devia saber para transmitir. Por isso a importância de um conhecimento que era formal. Mas por que isso era possível? Porque não havia mudança técnica muito grande. Se alguém dormisse em Porto Alegre em 1850 e acordasse em 1875, não notaria uma diferença muito grande. Não notaria uma diferença técnica, não houve um avanço extraordinário técnico. Se alguém dormisse no ano 2000 e acordasse em 2019, não saberia o que é Twitter, não saberia o que é o WhatsApp, não saberia nada daquilo que hoje faz parte do nosso cotidiano. No prazo de apenas 20 anos, houve uma mudança radical em todo o processo de conhecimento, de comunicação e assim por diante. No prazo de apenas 20 anos, ou seja, eu não saberia nem verbos como deletar o post. A pessoa ficava pensando, mas o que é isso? O que é isso? As pessoas estavam descobrindo o Orkut. Há 20 anos, elas estavam à beira da descoberta de uma rede social e assim por diante. Então, o que houve? Houve uma mudança tecnológica. Houve uma mudança de velocidade de informações. Houve uma mudança que a gente chama de paradigma, ou seja, modelo para eu acessar o conhecimento. No prazo de 30 anos, perdeu sentido a ideia de uma enciclopédia de papel. Perdeu sentido a ideia de uma pesquisa na biblioteca. Perdeu sentido a ideia de que para trabalhar eu tenho que estar em conjunto, quando eu posso ter home office, eu posso ter trabalho em casa. Perdeu sentido a própria noção de transmissão do conhecimento. Não é porque o conhecimento perdeu importância, pelo contrário. Uma frase que nunca mudou, frase de Francis Bacon, filósofo do século XVII, conhecimento é poder. Sempre foi isso e sempre será. O que mudou foi onde eu busco conhecimento, como eu busco, qual a velocidade desse conhecimento, como eu acesso, como eu valido esse conhecimento. Tudo isso é uma atitude inteiramente nova que nós tentamos sintetizar através de uma ideia importante, que é uma mentalidade de desenvolvimento contínuo, também conhecida às vezes pela sigla LLL, do inglês lifelong, ou seja, ao longo de toda a sua vida, permanentemente, o aprendizado, the learning, dura a vida inteira. O aprendizado, o ato de aprender, to learn, é absolutamente permanente. Então, não existe mais aquilo que animou meu pai, que se formou aqui na Federal de Porto Alegre e que tinha um diploma de advogado, e esse diploma seria colocado na parede e isso serviria para a vida inteira.
Então a questão agora, o que eu faço para continuar aprendendo? Vamos pensar o seguinte, sim, sempre houve mudança. Panta rei, diz o filósofo Heráclito, filósofo grego, tudo flui, panta rei, tudo se transforma. Tudo aquilo que eu aprendi está sendo transformado. E o Yuval Harari, cientista e historiador israelense, cientista social e historiador israelense, chega a dizer: o que é que será útil daqui a 30 anos para os nossos filhos e netos? Não sei. Porque quando me ensinaram, ao terminar a graduação aqui no Rio Grande do Sul, o que seria útil, me ensinaram o que havia de prático e de moderno. Então eu aprendi a usar provas em mimeógrafo, usar o retroprojetor, o projetor de slides. Se alguém aqui tem menos de 30 anos, talvez já não conheça essas máquinas. Prova feita a álcool, um mimeógrafo, um projetor de slides. Mas não é só que surgiram máquinas novas, agora temos um PowerPoint numa tela. Isso é relevante, mas não é o central. É que a própria noção de tecnologia mudou. Não é mais introduzir uma máquina mais avançada. Não se trata de fazer do PowerPoint, por exemplo, uma ideia de que é um pouco mais avançado do que um retroprojetor. Não, é a própria noção de fonte de conhecimento. Tudo muda. Então qual a diferença se tudo muda e tudo mudou sempre? Agora nós não reconhecemos mais a uma geração para essa mudança. Era o prazo anterior. Então, antes nós tínhamos uma geração para uma mudança. Por isso que um filho que descobria os Beatles na década de 60 não se comunicava bem com os pais que escutavam música mais antiga ou mais tradicional. O problema é que alguém hoje de 17 anos não escuta a mesma trilha sonora de alguém de 14. E alguém de 25 é muito passado, é muito velho, escuta coisas muito antigas, já do ano passado, por exemplo, ou há 2 anos. Não é só a música de uma geração, o livro de uma geração. Então, se vocês perguntarem aos pais de vocês quem são os youtubers mais famosos desse momento, os pais não saberão, provavelmente, o que é um youtuber. Mas, provavelmente, se vocês perguntarem a um irmão de 15 anos, ele conhecerá alguns, e não são os mesmos que vocês podem conhecer com 25. Muda o padrão, muda a tipologia, muda o gosto, muda o paradigma, e tudo isso é que é um imperativo. Vamos falar de um conto. Um conto que Isaac Asimov, escritor de ficção científica, chamou de A Última Pergunta. Ele começa imaginando o seguinte: o ser humano, no auge do seu desenvolvimento tecnológico, pergunta a um supercomputador como deter o fato que todas as coisas estão perdendo energia e se transformando. Em física, entropia. Tudo que está vivo está morrendo, tudo que está quente está esfriando, tudo aquilo que está em movimento tende a parar, a entropia. Tudo aquilo que está ocorrendo tende a desaparecer, toda a vida tende a sumir. Como deter o fato de que o nosso Sol, a nossa estrela, que, em torno do qual a Terra gira bilhões de anos e nos dá calor e luz, está sendo consumido e que deixará de existir. O nosso Sol deixará de existir. Apesar de que nós não estaremos aqui para isso, ele deixará de existir. Então se pergunta ao computador e o computador responde: dados insuficientes. Não posso responder a pergunta como deter a entropia. E aí o conto vai avançando, o ser humano se desenvolve, o ser humano coloniza o sistema solar, o ser humano sai do sistema solar, o ser humano coloniza outras estrelas e o computador vai avançando cada vez maior, cada vez mais cheio de dados, cada vez mais rápido, cada vez mais potente. E o ser humano perguntando: como é que eu posso deter a entropia? E o computador respondendo: dados insuficientes. E finalmente, quando o nosso Sol já se apagou, o ser humano está desaparecendo, ele faz a última desesperada pergunta ao computador: como deter a entropia? E o computador dá a mesma resposta: o ser humano desaparece. Fica só o supercomputador flutuando no nada, sem nada ao seu redor. E finalmente o computador encontra a chave e diz: descobri a resposta. Então o computador diz: faça-se a luz. E o universo começou tudo de novo. É um exercício de imaginação, mas para fazer a pergunta que na verdade não tem resposta. Como eu detenho a entropia? Eu não detenho.
Nós não sabemos como deter o tempo, a perda de energia, a velocidade das coisas, a renovação, mas sabemos como tentar acompanhá-la. Sabemos como tentar estar à frente. Eu não posso deter a mudança, mas ela ocorrerá independente da minha vontade. Então eu tenho duas chances. Ou eu fico para trás, ou eu acompanho. Em alguns casos muito especiais, de pessoas muito notáveis, de grupos muito especiais, eu posso ser aquele que propõe a mudança. Então eu passo a ser a vanguarda, que não é que detém a entropia, mas está mais à frente dela, está gerando um faça-se a luz permanente. Tem lugar para todos, tem lugar para quem fica para trás, tem lugar para quem acompanha e tem lugar para quem propõe. Resta responder exatamente a isso. Como é que Heráclito percebeu há quase 2.500 anos que a realidade do universo é a mudança? Não é a única resposta, outros filósofos têm outras respostas, mas Heráclito toca nessa questão. Tudo está avançando. Você que começou a assistir essa aula há alguns minutos e está alguns minutos mais próximo da morte nesse momento. Que bonito pensar isso, né? Que animador pensar isso, mas essa é a realidade. O tempo está passando, eu vou passar, tudo está em transformação. Tudo que me ensinaram está sendo questionado. Não apenas porque surgiram novos dados, mas a maneira de pensar o universo surgiu. É difícil dizer para jovens, quando eu era criança, ou seja, década de 60 no interior do Rio Grande do Sul, pessoas canhotas tinham o braço esquerdo amarrado às costas, para que aprendessem a escrever com a mão correta, que era a direita. Porque havia um paradigma, o paradigma que só havia uma maneira de escrever correta, que é com a mão direita. E quem era canhoto era um desviado, era um problema. Mudou esse paradigma. Quando eu era criança, eu tinha pé chato. Meus irmãos ironizavam, não é só o pé que é chato, mas eu tinha pé chato, usei botinha ortopédica. Isso dá um trauma profundo numa criança. Fica aquela coisa horrorosa, dura, da botinha ortopédica. E quando eu fui adulto, eu cheguei ao médico para resolver um outro problema e disse, doutor, eu tenho pé chato. Ele disse, não, isso não existe mais. Eu disse, como assim? Porque hoje pé chato, a inexistência total ou parcial de um arco no pé, não é mais considerado defeito. É considerado uma característica do pé de alguém, como ter olho claro ou ter a pele escura. Não é um defeito, é uma característica física. Não tem nenhum, eu não cresci menos do que os outros porque eu não tinha o arco. Mas havia um modelo de normal, que era o arco do pé, ou escrever com a mão direita e assim por diante. Tudo isso mudou porque tudo flui incessantemente. Heráclito diz isso há 2.500 anos e já no nosso século XXI, o filósofo polonês inglês Zygmunt Bauman traduz isso com a expressão mundo líquido, um mundo sem forma, um mundo onde todas as coisas deixaram de ter apenas um padrão, um mundo onde a velocidade é tamanha que ninguém consegue acompanhar de fato. Se você fizer um curso sobre inovação tecnológica, se você fizer um curso sobre os últimos conhecimentos que nós temos em algum campo de software ou de hardware, ao final do seu curso, seu conhecimento estará superado. Se o curso durar várias semanas, então completamente superado. Logo, este é o mundo líquido. Bauman, que morreu há pouco tempo, né? Morreu com mais de 90 anos, Bauman pensou muito nessa inexistência de uma fórmula, a inexistência de uma característica fixa, de um cânon, de um modelo, de uma forma, de algo que estabelecesse com toda clareza certo e errado, que é a grande característica do nosso tempo, que pode ser sintetizado através de um conceito que em inglês nós chamamos de VUCA, em português VICA, ou VUCA, ou seja, eu tenho, em primeiro lugar, volatilidade. Volatilidade é uma metáfora a partir dos gases, ou seja, são muito rápidos, expandem-se, fogem ao controle. Volatilidade. Segundo, eu tenho uma característica de incerteza, onde dá a diferença de inglês para português entre VUCA e VICA. Eu tenho a característica da incerteza. Ninguém mais tem certeza absoluta. Qual é o melhor modelo educacional? Qual é o melhor modelo político?
se ainda é possível fazer política em torno de partidos, se as eleições são uma maneira de representação, de perguntar a cada 4 anos ao eleitor, num mundo em que as pessoas se atualizam a cada 4 minutos. Você tem que ter uma decisão para 4 anos. Não tenho resposta para isso, nem não é o nosso objetivo, mas é uma questão importante. A incerteza